Esther, eu trabalho na Ásia. Eu tive uma experiência numa pequena cidade que eu estava trabalhando e quando eu cheguei ali eu não sabia o que eu ia fazer ali, eu ainda não tinha o idioma e eu não conhecia ninguém no lugar, mas eu sabia que aquele era o lugar certo para mim. Então eu comecei e a primeira coisa que me veio na cabeça foi, eu vou procurar uma professora particular e orava com a professora antes, né? Que eu pensava assim, é uma forma já de eu estar passando a palavra de Deus para essa mulher. E depois de um mês ela me dando aula, um dia ela me convidou. Ela falou assim, se eu não gostaria de ir na casa dela tomar um chá. E quando eu cheguei ali, tinha um grupo de senhoras se reunido ali naquele lugar. E eu fiquei muito surpresa, porque eu não estava esperando aquele grupo ali. E recitaram ali um versículo bíblico. E eu me lembro assim, eu estava assim, achando tudo muito interessante, muito novo. E ela me passou a palavra, pediu se eu não poderia estar ensinando algo da palavra de Deus. Então eu preparei ali rapidinho uma palavra de 30 minutos. E quando eu terminei, a senhora, uma das senhoras mais velhas, ela me perguntou assim, ela me disse, mas já acabou? Aí eu falei, por hoje, né? Aí ela falou assim, olha, tem 10 anos que nós estamos orando para que Deus envie alguém aqui para nos ensinar a palavra de Deus. Porque elas se converteram através de um programa de rádio. E elas se reuniam ali, ouvindo aquela programação que elas tinham se convertido, recitavam o mesmo versículo há 10 anos e não sabiam mais nada da palavra de Deus, mas ali toda semana, orando juntas, pedindo ao Senhor que enviasse uma pessoa ali para que elas pudessem aprender a palavra de Deus. E eu fiquei muito comovida, porque eu entendi que Deus estava me levando ali para estar ensinando aquele grupo de senhoras. E através assim de tradução, durante 3 anos eu consegui ali estar estudando junto com elas a palavra de Deus. Boa tarde. Olha, eu vou contar um pouco da minha conversão. Eu comecei a ficar com uma depressão, comecei a ficar muito triste. E aí eu fui na casa da vizinha para ela me rezar. Ela me rezou e disse que eu tinha de seguir o espiritismo. Aí eu fui e voltei para casa muito triste, mais triste ainda porque eu sabia que esse caminho não é de Deus. Esse caminho é da perdição. Ainda falei com meu esposo que eu estava mais triste, porque ela tinha dito isso. Aí ele falou comigo que era para eu não acreditar nesse povo. Mas aí eu saí muito triste, chorando muito. Cheguei na beira do córrego para enxagar uma roupa. E aí eu, sem expediente nenhum, mas aí eu lembrei de Deus. Falei com Deus. Se Deus fizesse com que eu ficasse boa, que não precisasse ir para aquele caminho que é da perdição, que eu ia seguir o Evangelho. Na mesma hora eu fiquei boa, fui transformada, me veio uma alegria muito grande, que o meu coração parecia que ia sair do peito. E aí eu acabei de enxagar uma roupa para dar as boas novas para o meu esposo. E aí quando eu cheguei, que falei com ele, aí tinha feito um voto a Deus, que só não seguia se ele não deixasse. Aí ele disse, não, você pode seguir.
Aí a minha vontade era sair correndo e pedir ao pastor que me batizasse, porque eu achava que no dia seguinte já não estava com aquela alegria tão grande. Mas foi engano. Deus é tão bom que a alegria, ela permanece para sempre. Agora, eu digo a todos que estão me ouvindo, se eles conhecessem esse Deus poderosíssimo, que não existe outro igual, que todos iam ser muito, muito felizes, muito felizes. Que a coisa melhor que existe é o caminho da salvação, né? Que só o Senhor Jesus, nós temos de passar, nós temos de ajoelhar no último dia, na frente do Senhor Jesus, para nós termos a nossa sentença. E feliz é aquele que o Senhor Jesus aceitar, né? Porque Ele é o nosso juiz. Hoje Ele é nosso Salvador, mas no dia do juízo Ele vai ser o nosso juiz. Ele vai nos julgar. E feliz é aquele que Ele chamar. Vinde, bendito meu Pai, que está preparado o lugar desde a fundação do mundo, ao lado do Pai. É a coisa mais linda que existe, é a nossa salvação. Se todos soubessem como esse Deus é poderoso, todos seguiam esse caminho. Que esse é o caminho da verdade, o caminho da vida, é o caminho limpo, é o caminho maravilhoso, não existe outro. Amém. Liberdade e ao mundo.
Olá, irmãos, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um Quarta com Graça, onde nós estaremos estudando aqui a revista Palavra e Vida, que tem o tema Deixando os Maus Hábitos, né? E a revista desse trimestre ela está baseada no livro de Neemias e Esdras, né? E nós vamos estudar a lição 11, né? E vamos aprender um pouco mais hoje e vamos ouvir o que Deus tem para nos falar. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, por mais uma noite que estamos aqui, Senhor Deus, estudando a Tua Palavra, aprendendo um pouco mais da Tua Palavra. Que o Senhor possa, ó Pai, em nome de Jesus, estar conosco, ó Pai querido, nos ensinando, preparando nosso coração, Senhor. Nos abençoe, Senhor Deus, e que nós possamos estar preparados, ó Pai, para os Teus ensinamentos, ó Pai. Abençoe todos aqueles, ó Pai, que estão nos acompanhando neste momento através, Senhor Deus, da internet. Que o Senhor possa, ó Pai querido, abençoar esses lares, esses corações, ó Pai, em nome de Jesus. É o que nós te oramos, nós te pedimos tuas bênçãos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém, irmãos. Então, como eu disse, né, nós vamos estudar a revista Palavra e Vida e traz um tema bastante interessante que é deixando, lição 11 hoje, tá? Deixando os maus hábitos, né? E nosso texto base está em Neemias capítulo 5, versículos de 1 a 9. Vamos ler? Diz assim, ó. Foi, porém, grande o clamor do povo, de suas mulheres, contra os judeus, seus irmãos, porque havia quem dizia, com nossos filhos e nossas filhas, nós somos muitos, pelo que tomemos trigo para que comamos e vivamos. Também havia quem dizia, as nossas terras, as nossas vinhas e as nossas casas empenhamos para que tomamos trigo nesta fome. Também havia quem dizia, tomamos dinheiro emprestado, até para o tributo do rei, porque as nossas terras e as nossas vinhas. Agora, pois, a nossa carne é como a carne de nossos irmãos, e nossos filhos como seus filhos. E eis que sujeitamos nossos filhos e nossas filhas para serem servos, e até algumas de nossas filhas são tão sujeitas que não estão no poder de nossas mãos. E outros têm as nossas terras e as nossas vinhas. Ouvindo eu, pois, o seu clamor, e essas palavras, muito me enfadei. E considerei comigo mesmo no meu coração, depois pelejei com os nobres e com os magistrados e disse-lhes, usura, tomais cada um de seu irmão. E ajuntei contra eles um grande ajuntamento. E disse-lhes, nós resgatamos os judeus, nossos irmãos, que foram vendidos às gentes, segundo nossas posses, e vós outra vez venderíeis vossos irmãos, ou venderiam a nós? Então se calaram e não acharam o que responder. Disse mais, não é bom o que fazeis, porventura não deveis andar no temor do nosso Deus, por causa do opróprio dos gentios e os nossos inimigos? Amém. Então essa palavra é a palavra de Jeremias, né, ao povo, principalmente aos nobres e magistrados, né. Voltando um pouco, né, falando um pouco sobre esse título, deixando os maus hábitos, e nós estamos ainda continuando, né, nós estamos ainda numa situação muito complicada, onde muitas vezes realmente nós tivemos que recomeçar, nós estamos recomeçando, é claro que as nossas vidas mudaram muito, nós não estamos vivendo mais como nós vivíamos antes, e para muitos realmente é um recomeço, né? Essa pandemia mudou a vida de muita gente, né? Essa pandemia levou a vida de muita gente e nos fez refletir. Essa pandemia nos fez refletir, né? Deus permitiu que ela chegasse até nós para mostrar ao homem que ele precisava mudar. O homem precisava realmente recomeçar, né? Mudar o seu padrão de vida, a sua forma de pensar, a sua forma de agir e até mesmo a sua forma de adoração a Deus. Essa pandemia nos mostrou, esse vírus nos mostrou que nós não somos nada, nós não temos nada, nós não somos donos de nada, né? E realmente nós tivemos nossas vidas transformadas, né?
Agora, do que adianta um recomeço de vida? O que adianta recomeçar? E muitos estão recomeçando do zero, muitos estavam acostumados com um patamar mais elevado e hoje se encontram desempregados, tendo que se reinventar, né? Outros tiveram que mudar de emprego, de profissão, né? Muitos se tornaram aí empreendedores e agora novamente nós corremos o risco de fechar tudo novamente, a economia parar novamente. E como fica a cabeça das pessoas, né? Então fica realmente um recomeço. O recomeço ele é difícil, ele é complicado, e está sendo difícil, está sendo complicado o que nós estamos vivendo hoje, né? Agora, imagina você começar do zero, começar novamente uma vida nova, um emprego novo, um empreendimento novo, tendo os mesmos maus hábitos, fazendo aquilo que você fazia de errado lá atrás. Né? Quando nós estudamos essa lição de hoje, quando nós iremos estudar um pouco essa lição de hoje, ela vai falar um pouco sobre isso. Aqui quando nós abrimos o texto, nós estamos observando uma situação complicada, onde o povo estava clamando, e não clamando contra os samaritanos, não clamando contra os amonitas, não clamando contra os árabes, eles estavam clamando contra os judeus clamando contra os próprios judeus. E Neemias, ele passa a ouvir aquele clamor do povo e ele procura entender o que está acontecendo. Mas nós, ao estudarmos a palavra de Deus e estudar um pouco mais sobre a vida, né, dos hebreus, dos judeus, né, nós vamos entender que toda dificuldade que o povo judeu ele passava é porque ele deixava de cumprir aquilo que Deus determinava. Toda vez que Deus determinava algo e eles deixavam de cumprir aquilo, o povo passava por dificuldade. Né? Nós estamos vendo agora Neemias, que vocês conhecem a história, Neemias estava reconstruindo os muros de Jerusalém, reconstruindo os muros, por quê? Porque ele havia sido sitiado, ele havia sido conquistado, os povos, alguns povos, a maioria dos povos foram levados cativos para a Babilônia, para a Pérsia, né? E alguns poucos ficaram. Neemias, então, tocado por Deus, ele sentiu a vontade de retornar novamente para reconstruir os muros, por causa da vergonha que é uma cidade com os muros, com os portões quebrados, com os muros caindo, porque representa uma falta de segurança, não havia segurança, e ele se compadeceu com aquela situação dos seus contemporâneos, né? Então ele pede ao rei para voltar e para reconstruir. Enfim, obra que Deus havia preparado no coração de Neemias, ele prontamente recebe essa mensagem, essa ordem de Deus, e ele vai até lá e ele reconstrói os muros, né? Junta as pessoas que estavam ali, reconstrói os muros de Jerusalém, os portões, né? Mas toda vez que a obra do Senhor ela está em curso, as dificuldades vêm, porque o inimigo ele não permite que a obra do Senhor ele vá à frente. Mas quando nós observamos aqui o que está acontecendo, nós olhamos o contexto do texto que nós acabamos de ler, nós vamos ver que as dificuldades do povo, que o povo se encontrava naquele momento, as reclamações, e aí nós tínhamos algumas pessoas, grupos, 3 grupos, né, de pessoas que estavam clamando, reclamando com Neemias, porque havia aquele grupo que não tinha terras, não tinha posse, mas precisava comer. E nós precisamos lembrar que estava numa época onde a fome estava assolando aquela região. Então tinha aquele povo que não tinha posses, não tinha terra, mas precisava comer. Nós tínhamos também aqueles povos que tinham posses, tinham terras, mas arrendaram essas terras, né, para poder comprar comida, e correndo o risco de quebrar e ter que entregar as suas terras, suas vinhas, como nós lemos, alguns até chegaram nessa situação, né? E nós temos também um grupo que, para pagar os impostos para o rei da Pérsia, que havia conquistado, né, que era agora o grande império do momento, né?
e os impostos eram altos, eram pesados, e muitos desses tiveram que pegar emprestado. E pegaram emprestado a juros muito altos, né? E também tem aqueles grupos que eram os magistrados, que eram os nobres, que vendo a situação do povo, enxergaram aí uma oportunidade de se tornarem mais ricos, né? Engraçado que quando eu comecei a ler é o que nós estamos vivendo hoje. Nós passamos por um momento muito complicado. A economia está parada, está estagnada. O nosso estado, o Rio de Janeiro, está quebrado, né? Mas aí o que nós podemos observar é que ao invés do povo se ajudar, muitos enxergaram a oportunidade de ganhar dinheiro com a crise, com a desgraça dos outros. Nós podemos ver os donos de postos de gasolina, né, vendendo a gasolina um preço absurdo. Nós podemos ver alguns comerciantes vendendo alimentos com preço absurdo. Enfim, aproveitando a oportunidade para poder enriquecer. Nós estamos vendo isso quando nós lemos o texto, né? Esses nobres, esses magistrados, aqueles que detinham a riqueza, daqueles que ficaram lá, que eram ricos, estavam emprestando dinheiro aos próprios judeus com juros absurdos. E com isso, muitos não aguentavam pagar e entregavam suas terras. Nós falamos aqui até de filhos, né, que eram entregues como servos para poder sanar as suas dívidas. E isso tudo causou um desequilíbrio muito grande dentro do povo. Agora, quando nós vamos estudar um pouco a história no decorrer da vida dos judeus, nós vimos que Deus libertou eles do Egito, né? Mas para que eles pudessem ter uma nova maneira de pensar. Era um povo oprimido, era um povo escravo, era um povo que não tinha nada, era um povo que não usufruía de nada. Deus foi lá, libertou esse povo e disse a esse povo que eles deveriam ter tudo em comum, que eles deveriam ajudar as viúvas, que eles deveriam ajudar os órfãos. Ou seja, era um povo que deveria olhar para os seus com os olhos de misericórdia, com os olhos de amor, com empatia. Mas quando nós falamos de maus hábitos, e hábitos é isso, são atos que nós fazemos espontaneamente, e é corriqueiro, são atos que nós fazemos que se tornou espontâneo, nós fazemos e nem percebemos. E o ser humano, ele tem isso, é um ser humano, ele na verdade, ele tem costumes, e muitas vezes o costume como por ser algo natural nosso, por ser algo muito confortável a nós acabamos repetindo esses atos e acabamos adquirindo tanto maus hábitos como os bons hábitos. E os hábitos nada mais do que fazer algo que é espontâneo e que é natural nosso e que nós fazemos às vezes até sem perceber. Isso é o hábito, né? E nós vimos que esses povos eles continuaram mantendo os maus hábitos. E é o primeiro tópico que fala isso. O segundo tópico, né? Que hábito era esse? Que maus hábitos era esse que trouxe tanta dificuldade para Neemias ali naquele momento? Era o mau hábito da ganância. Era o mau hábito da dependência pelo dinheiro. Nós vimos aqueles homens ali que eram os mais que tinham o maior poder aquisitivo, enxergando naquele momento, na miséria do povo, na dificuldade do povo, uma oportunidade de ficar mais rico. E aqui ele fala que eles começaram então a emprestar dinheiro, né, com juros, sendo que a palavra de Deus, sendo que Deus havia lá em Levítico, e nós vamos ler lendo a história bíblica, né, desse povo, Deus determinou que não emprestasse dinheiro a juros, que não houvesse essa prática entre os judeus. Mas quando nós começamos a observar aqui, aqueles hábitos que eles tinham lá no passado, eles novamente voltaram a ter.
Então a ganância, né, esse apego ao dinheiro, fez com que eles novamente cometessem os mesmos erros do passado. Erros esses que levou a uma desestabilidade. Nós vamos ver a economia desse povo novamente correndo risco de quebrar, correndo risco de recessão, como nós estamos passando hoje. E tudo porque eles mantiveram aqueles hábitos errados, aqueles maus hábitos, porque não deram ouvido à palavra de Deus. Eles não tiveram o temor da palavra de Deus e, movidos por sua ganância, se aproveitaram assim dos seus próprios irmãos, né? E o povo então clama a Neemias, né? E Neemias, ele ouve aquilo atentamente e ele fica indignado com aquilo ali, com aquilo que ele ouve, né? Porque então ele chama esses nobres, ele chama esses magistrados e ele faz uma assembleia com esses magistrados e ele então fala a esses magistrados: poxa, nós juntamos o nosso dinheiro e compramos aqueles nossos irmãos judeus que estavam em posses de outros povos, e nós compramos e nós trouxemos eles para nós, e agora novamente estamos cometendo o mesmo erro. Vocês estão vendendo seus irmãos, estão vendendo, vão se vender também. Ou seja, tudo para conseguir um pouco mais de dinheiro, tudo para conseguir o dinheiro. Eles estavam cometendo os mesmos erros, fazendo a mesma prática que levou o povo a sofrer. Ou então, nós, ao observarmos a história do povo de Israel, nós vamos ver que esses maus hábitos que eles iam cometendo ao longo da sua história levaram a eles a serem conquistados, levaram a eles a ter o reino dividido e depois, posteriormente, ser conquistados, né? E agora nós estamos vendo aqui a reconstrução, maus hábitos esses que colocaram em risco a reconstrução, né, da cidade. Levaram em risco, colocaram em risco a obra do Senhor na reconstrução da cidade. E nós, você que está me ouvindo, você que está me vendo aí pelo celular ou pela internet, qual é o seu mau hábito? Será que nós precisamos mudar alguma coisa? Será que nós vamos começar novamente a nossa vida, tanto profissional, tanto espiritual, da mesma maneira, cometendo os mesmos erros que nós cometimos no passado? Ou é o momento de uma autoanálise e ver realmente o que nós precisamos mudar? Quais são os meus hábitos? Quais são os maus hábitos meus que eu pratico que faz com que eu me afaste do Senhor? Porque tudo aquilo que me faz se afastar de Deus vai me trazer consequências. E consequências ruins. Mas para que nós possamos estar próximos de Deus, nós precisamos então cultivar bons hábitos. Precisamos então entender que nós precisamos jogar isto fora, esses hábitos, aquilo que eu fazia de errado, aquilo que me afastava de Deus, eu preciso deixar de praticar. Você que está me ouvindo, precisamos ter essa autoanálise, né? Precisamos realmente refletir. O recomeço é difícil, mas nós precisamos recomeçar do zero. E quando eu falo recomeçar do zero, é em todos os sentidos, tanto material quanto espiritual. Principalmente o espiritual. Porque sem Deus na nossa vida, nós não vamos conseguir fazer nada, porque a Bíblia fala que não é na força do nosso braço. Nós somos limitados, o ser humano é limitado. Muito embora o ser humano ache que é alguma coisa, essa pandemia nos mostrou que nós não somos nada. Que ela não se importa com raça, não se importa com religião, não se importa com status social. Se eu tenho ou não tenho dinheiro, se é branco, se é preto, se é homem, se é mulher, não importa. O que essa pandemia nos mostrou é que todos nós estamos sujeitos a Deus. Nós não somos donos de nada, nem da nossa vida nós somos donos. Então, se nós quisermos ter uma vida, como diz a palavra, uma vida próspera, uma vida abundante, que ela seja moldada pela palavra de Deus.
que ela tenha bons hábitos, que eu possa na minha vida fazer boas coisas e que eu possa pegar tudo aquilo de ruim, tudo aquilo que eu fazia de errado e jogar fora. É começar do zero. Nós vimos aqui Neemias como líder, que ele se tornou ali então um governante daquele povo, governador daquele povo. Ele então chama para si a responsabilidade. Eu, como pai de família, como líder espiritual da minha casa, eu preciso alertar aos meus filhos, a minha esposa e a mim mesmo, aquilo que nós estamos fazendo de errado. Se nós conseguimos chegar até aqui, se nós conseguimos vencer a Covid, se nós conseguimos vencer o desemprego, se nós conseguimos vencer a escassez de alimento, se nós temos a nossa casa, se nós estamos conseguindo pagar os nossos deveres, as nossas contas, tudo isso é graças ao Senhor. Então eu não posso cometer os mesmos erros que eu cometi no passado. Você que é líder, você que é pastor, você precisa então chamar a sua congregação, você precisa chamar os seus liderados e mostrar a eles aonde está o erro, aonde precisa mudar. Essa é a postura do líder, como Neemias foi ali, chamou o povo, confrontou aqueles homens, e eles ficaram sem argumento, porque ele tinha toda a razão. E aí, através daquela responsabilidade que ele chamou para si, ele conseguiu mostrar ao povo que eles estavam errados. Ele então conseguiu reverter aquela situação e as coisas então se acertaram. Então é dessa forma que nós precisamos levar a nossa vida, nós precisamos cultivar bons hábitos, nós precisamos estar próximos a Deus e nós precisamos estar sempre atentos para que nós não venhamos a cometer os mesmos erros do passado. Ok? Que você possa então ficar com essa palavra e que Deus possa falar grandemente ao seu coração. Fique com Deus e que Deus possa abençoar você e toda a sua família. Amém?